Fala galera, começando mais um episódio número 7 do Carpinteiro Divino, um projeto que nasceu no coração do Leuci e ele vem compartilhando com a gente. Você que é a primeira vez que está assistindo, que compartilhar esse vídeo com você, dá uma olhadinha que já teve 6 episódios muito legal falando sobre divindade, sobre a Bíblia, a origem do mal, tem todo um contexto e eu convido você a olhar para você fazer sentido tudo isso que a gente vai falando. Quero agradecer ao Leuci, o Leuci é o CEO nosso aqui. É ele que traz a mensagem com toda a boa vontade, tira a dúvida, eu faço várias perguntas. Então, Leuci, muito obrigado por estar disponibilizando todo o seu conhecimento e todo o seu tempo para comigo e para com todo mundo. Muito obrigado por isso, viu, Leuci? Obrigado você, Léo. Obrigado a todos que estão participando, né? Assistindo, nos dando feedback. Nosso louvado seja Deus. Na verdade, né, nosso agradecimento, nosso CEO é o Senhor Jesus Cristo, né, o Carpinteiro Divino. Então, assim, estamos felizes por esse projeto e que Deus continue alcançando cada uma das pessoas. No último episódio, falamos sobre a origem do mal. Só para você que é a primeira vez que está vendo, a gente sempre faz uma oração antes de começar. Eu peço para o Leuci e eu já falo sobre o episódio de hoje. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós agradecemos porque o Senhor é tão bom que apesar de ainda consegue nos usar, apesar de nossa fraqueza, de nossas limitações, que mais uma vez, Senhor, o Teu Santo Espírito nos molde, nos ilumine e que a Tua palavra seja explanada, que as pessoas que estão agora nos ouvindo, nos assistindo, elas possam ser alcançadas. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como eu já disse, o último episódio foi a origem do mal. Muito legal o assunto. Acho válido você voltar lá, olhar e se tiver alguma dúvida, manda um feedback aí pro Leuci, que eu tenho certeza que ele vai te auxiliar da melhor forma possível. E hoje, no episódio número 7, falaremos sobre o plano da salvação. Um assunto que requer muitos detalhes. É um assunto que eu, Léo, já parei várias vezes para pensar, já tive algumas dúvidas. E conforme você já sabe, eu vou fazendo perguntas aqui para o Leuci. Ele não sabe, a gente não combina as perguntas. E aí vai ficando legal, vai ficando gostoso esse bate-papo. Leuci, quando se fala de plano de salvação, a primeira coisa que vem na cabeça do Léo é o Cordeiro. Que aí depois acho que você vai falar um pouco mais sobre Jesus e tal, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Cordeiro. Como que o Cordeiro tem a ver com esse plano da salvação? Olha que interessante, né? Você acabou de falar assim que a gente não combina. E esse assunto é maravilhoso, né? E aí, esse cordeiro, né? Nós vamos fazer uma viagem aqui, dividir em 2 episódios para ficar melhor. Nem sei se de repente um terceiro depois. A gente vai ter que voltar lá no Antigo Testamento, voltar lá em Gênesis. A gente viu, né, no longo desses estudos, que Deus criou todas as coisas. Então, quando Deus vai criar, Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus diz, olha, criamos o homem, a nossa imagem, né, que ele seja parecido conosco. Uhum. No capítulo 2, do verso 15 a 18, nós encontramos ali Deus fazendo um teste, dizendo, olha, eu vou colocar uma árvore no meio do jardim e para você provar a obediência, que você não quer que Lúcifer, que o inimigo venha e tome conta desse planeta, então não coma. No dia em que você comer, você vai estar dizendo, Deus, eu quero que Lúcifer governe aqui o meu planeta. Capítulo 3 do livro de Gênesis. Satanás se personifica numa serpente, está lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, ilude Eva, fala para ela que se ela comer, os olhos dela iriam se abrir e ela seria como Deus. Tá. Naquele momento ela peca, leva também o seu esposo Adão a pecar. Ambos agora se veem nu. Gênesis capítulo 3, verso 7, diz que ambos se veem nus. Automaticamente a reação deles é pegar folhas para cobrir sua nudez. Sabe como a reação quando você faz coisa errada? Tipo, Que você você quer se esconder, quer né? esconder. E aí diz que Deus aparece na virada do dia, como sempre, e Deus pergunta, cadê vocês? Ah, eu tive medo, né? Agora em pecado e tal, me escondi. Agora Deus diz para eles, olha, Gênesis 3, 21,
vocês não conseguem cobrir a sua nudez. Deus agora pega o cordeirinho de estimação deles, sacrifica, tira a pele, faz roupas para eles. Eu tava pensando, eu falei, mãe, eu perguntei do cordeiro com a salvação, e ele tá contando da origem lá, né, da onde que veio, agora eu entendi. Sim. Então, olha que interessante. Deus mostra para ele o seguinte, olha, eu expliquei bem para vocês. Não é simples, não é você perdeu a roupa espiritual. Na verdade, você perdeu o espírito, você saiu da minha presença. E você não consegue, com folhas, cobrir a sua nudez. O homem não consegue tirar a sua situação de pecador, de pecado. Mas agora entra Deus, Gênesis 3,15. Deus fala para eles, olha, eu vou colocar inimizade entre você e a serpente, entre a tua descendência e a descendência dela. A serpente vai picar o calcanhar do descendente da mulher, que é Jesus. Olha que doido, né? Mas o filho dela, Jesus, vai esmagar a cabeça da serpente. Então ali nós estamos diante da primeira profecia messiânica. Primeira vez que anuncia Cristo. Como é que é? Repete de novo, que isso é legal. Onde está 3,15? Gênesis 3,15. Eu até nos outros episódios, né, Alessio, eu vou anotando. Ó, já foi uma, duas, já foi mais de 5 aqui, que eu já anotei só em Gênesis que você falou. Mas eu achei legal isso daí, se você pudesse falar, porque a primeira profecia falando sobre Jesus, né? Que provavelmente vai ser o Cordeiro. Cordeiro. Legal. Então, se você puder repetir. Isso, Gênesis 3,15, primeira profecia messiânica. A partir daí, o povo de Deus começa a esperar o Salvador. Aí você já percebe que no capítulo 4, aparece Eva tendo o seu primeiro filho, homem, e aí ela diz, opa, adquiriu o varão, ou seja, agora veio o Messias. Ele vai tirar as dores que como castigo Deus me permitiu. Então a primeira expectativa de Eva é que o Caim fosse Jesus. Entendi. Então, mas aí veja, no capítulo 4 é bem conhecido, né, uma luta ali entre Caim e Abel. Isso tudo por quê? Porque Caim apresenta para Deus um sacrifício de animal, Abel apresenta uma oferta de sacrifício de animal, Caim pega do melhor do seu cultivo, de frutas e tudo mais, e oferece para Deus. Deus se agrada de Abel e de sua oferta, e não agrada de Caim nem da oferta. Então, veja, por que não gostou? Essa é uma boa pergunta. Né? Eu já ia fazer essa pergunta. Por que de um sim e de outro não? Porque esta oferta que eles estavam levando não eram simplesmente para você pegar o melhor do que você produzia. E sim, se você havia entendido o plano da salvação, que através de sangue, através do cordeiro que representaria Cristo, viria a salvação. Então, a partir dali, independentemente se você criava ou não animais, você tinha que comprar um animal, sacrificar ao Senhor. E isso acontecia de quanto em quanto tempo? Não, isso constantemente. A gente vai ver depois, agora, nesse estudo ainda, que Deus sistematizou isso depois no tabernáculo. Que é o santuário. Que é o santuário. Mas antes do santuário, já começa daí. Então, primeiro o sacrifício o próprio Deus faz, Gênesis 3:21. 3:21. Gênesis 4, Abel faz o outro sacrifício ao Senhor. Mas esse não é aceito. O de Abel é aceito, né? O de Caim que não é. O de Caim não, porque não tem sangue. Tá. É legume e tudo mais. Tá bom. Veja, olha o que Caim faz. Lembra quando os seus pais... Rapidinho, desculpa. Fala Tem um aí. negócio aqui. Então, para simbolizar a salvação, para simbolizar que tinha que ter sangue, um dos motivos talvez, lógico que tem o coração e a intenção, acredito, mas de que Abel foi aceito e de Caim não? Sim. Abel compreendeu que o Senhor Jesus viria para salvá-lo. Por isso, então, ele diz, Senhor Deus, estou oferecendo sacrifício, já acreditando no sacrifício de Cristo. Que legal, eu não sabia disso. Sim. Então, aí você percebe agora o seguinte. Agora, veja o sentimento de Caim. Caim oferece daquilo que ele quer. Deus havia dito que aceitaria sacrifício de animal. Caim fala, não, eu vou oferecer o melhor do meu legume, tá bom.
Do mesmo jeito que Adão e Eva queriam tampar a sua nudez com folhas. Resolver da forma que você quer. Mesmo que você dê o melhor para Deus, que não seja do que ele pediu, não é o que é aceito. Ó, esse é um código, hein? Repete, esse daí dá pra virar um corte, hein? Vira aí. Que legal, Leocir. Fala de novo. Nem se você estiver entregando para Deus o melhor seu, não é aceito, porque ele quer que seja aquilo que ele pediu. Que legal, isso é forte, hein? Tá? E aí vamos. Agora veja, um pouquinho depois a gente vai trazer um outro personagem, já dando um pulo lá à frente, um personagem famoso, Abraão ou Abrão, o pai do cristianismo, o pai do judaísmo, o pai do islamismo. Então, um homem muito conhecido em todas as culturas aí. Deus o chama, quando você vai, por exemplo, Josué, capítulo 24, verso 2, diz que ele morava na região da Mesopotâmia e os seus pais, inclusive ele, adorava os deuses da região. Agora, Gênesis capítulo 12, Deus faz um chamado para ele. Gênesis capítulo 12, Deus o chama e diz: Abraão, eu quero instituir um novo sistema de culto, baseado agora nessa doutrina da salvação e tudo mais. Abraão, então, é escolhido por Deus e é direcionado. Depois dele vai sair todo o povo judeu, as tribos e tudo mais. Para só um pouquinho. Capítulo 12. Abraão chega numa região chamada de Betel, levanta um altar, sacrifica para Deus. Capítulo 12. Sacrifica com cordeiro. Cordeiro. Sempre é o cordeiro. Então, capítulo 12, Abraão sacrifica. Capítulo 15, Deus pede para ele pegar vários animais, cortar, fazer sacrifício. Capítulo 17, Deus muda o seu nome, muda o nome da esposa. Capítulo 22, Deus faz um teste com ele. Abraão, pega o seu único filho da promessa, vai no Monte Moriá e sacrifique ele para mim. Agora... E olha que legal, porque ele foi preparando Abraão, né? Você está comentando aqui, ó, no capítulo 12, no capítulo 15, ele foi preparando, né? Para falar, vamos ver se ele é mesmo. Olha que legal, você. Agora, no capítulo 22, Abraão, então, entra em uma situação complicada. Por quê? O sistema de culto que Abraão fazia dos antigos deuses, eles sacrificavam seus filhos aos deuses. Ao deus Moloque, Baal e todos os deuses. Então existia até uma estátua grande do deus Moloque e eles enchiam essa estátua de brasa e você levava o seu filho e colocava nos braços dessa estátua. Agora pensa, aparece uma nova entidade dizendo que era o único criador dos céus e da terra, que tinha um novo sistema de culto, pedindo agora o seu filho também como sacrifício. Não era só para pôr em cima, né? Era para ser sacrifício. Sacrificado. Só que aí o seguinte, Abraão já tinha tanta fé em Deus que ele pensou, esse Deus é diferente por quê? Se ele permitir que eu mate o meu filho, ele ressuscitará ele. Só que veja, né? Poxa, é um risco, né? E não era tanto tempo assim. Até o capítulo 17 ele estava em dúvida ainda. Deus, será que eu devo confiar? Eu sou de idade, etc. Mas veja, o que acontece de inusitado no capítulo 22? Deus disse para ele, Abraão, para. Não é você quem mata o seu filho. Sou eu quem mato o meu filho para resgatar você. Então, eu já sei que você tem fé em mim, eu já sei que você tem fé no meu filho, pode parar. Ali tem um carneiro. Olha que interessante. Ali tem um carneiro. O costume era o cordeiro, né? Que é o filhote, o macho da ovelha. O que veio ali, veio um carneiro, que era do bode e tudo mais. Não. Lá pra frente a gente vai ver. Eu não sabia disso. Lá na frente a gente vai ver o porquê dessas coisas. Mas pera, normalmente era um cordeiro. Cordeiro. E dessa vez foi um carneiro. Tinha um carneiro amarrado ali pelo chifre esperando. Então, Abraão foi lá e sacrificou. E isso tem a ver com alguma coisa, você? Sim, vamos chegar lá. No próximo capítulo, brincadeira. Então, veja, para a gente ganhar tempo, Abraão então sacrifica a Deus
todos começam a sacrificar. Gênesis capítulo 28, a gente está dando um salto lá adiante, nós encontramos agora Jacó sacrificando também, e aí por sessão, todos vão sacrificando. Agora vamos dar um pulo bem adiante, vamos nos dias de Moisés. Nos dias de Moisés, o povo foi levado cativo, né? No final de Gênesis nós temos a história de José. José leva o povo para o Egito, troca-se o faraó e o povo fica escravo lá. Deus então levanta agora uma criança, que é Moisés, todo um projeto para que fosse um tipo de Cristo e libertador do povo. Quando Moisés consegue resgatar o povo do Egito, e o povo agora é livre, quando eles estão indo, Deus fala, nós vamos instituir agora a Páscoa. Nós vamos comemorar o êxodo. Nós vamos comemorar que a última praga que eu permiti foi sobre os unigênitos, foram filhos primogênitos, né? Unigênito não, primogênito de todo o Egito. Então, como eu poupei os filhos de Israel, a praga, né, passou por cima e não pegou nenhum deles, então nós vamos instituir a Páscoa. O que Deus pediu para que se fizesse, para que marcasse quem era o povo de Deus e o anjo destruidor não matasse? Isso eu lembro. Não, eu não sou desse nível, mas algumas coisas eu lembro. De passar o sangue, acho que era do cordeiro, sim, ou um sangue no umbral da porta, né? Da porta, exatamente. Então, Deus pediu para que fizesse o seguinte: pegasse um cordeiro, guardasse ele até o dia 14 de Nisan, ou Abib, que era o primeiro mês lá do calendário judaico, sacrificasse ele, pegasse o sangue, passasse nos umbrais das portas, para que então, onde tivesse esse sangue, o anjo passasse por cima, tá? E os poupava. Eles deveriam comer o cordeiro no dia 14, então assava ele e comia. Essa instituição, ela vai perpetuando durante todo o Antigo Testamento e só para lá na morte de Cristo. Nós vamos chegar lá depois. Essa foi a primeira que você falou, né? A primeira festa para comemoração, né? Isso. A Páscoa, então, instituiu. No capítulo 13 do livro de Êxodo, Deus fala o seguinte: como vocês não sacrificaram os seus primogênitos, então vocês vão agora oferecer para mim o primogênito de tudo que vocês têm. Vocês vão ter que sacrificar o primogênito dos seus filhos, dos seus animais, de todo mundo. Se vocês quiserem poupar a vida dos seus filhos, troque no lugar deles com um cordeiro. Sacrifique um cordeiro. Se você não quiser matar, sacrificar um animalzinho do tipo um filho da jumento, coisa do tipo, que eu não aceito como sacrifício, substitui como um cordeiro. Então, se você quer poupar alguém ou algo, substitui por um cordeiro. Mas já foi trabalhando, né? Trabalhando, sempre trabalhando. Aí, certo, veja que nesse momento Deus falava do monte com Moisés, o povo ouvia. Êxodo 19 mostra ali o povo assustado porque está ouvindo como um trovão forte, Deus falando ali com Moisés. Depois Deus dá um passo mais adiante. Deus começa a falar, agora nós estamos em Êxodo 33, Deus começa a falar agora com Moisés na sua tenda. Eles viviam em tenda, eles eram nômades, e Deus agora, sempre que for falar alguma coisa com Moisés, Moisés era o profeta do povo, ia na casa dele, na tenda dele. E aí entrava-se, Deus falava com ele, e ele saía e falava com o povo. Antes do santuário, isso. Não tem nada a ver com o santuário, tá? Um passo depois, Deus diz: poxa, eu quero morar no meio de vocês. Êxodo 25, verso 8, verso 9, verso 40, Deus disse: olha, você vai me fazer um tabernáculo, um santuário, uma cabana, para que eu more no meio do arraial de vocês. Você consegue imaginar um campo aberto, 3 tribos aqui, 3 ali, três tribos. Davam 12. Davam 12,
e o santuário no meio. Então o santuário devia ser feito. Gênesis 25, verso 9, Deus diz: a planta para você fazer, o modelo para você fazer, eu vou te mostrar o santuário que existe lá no céu. Então, Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 9, nos diz que aquilo que foi feito, por exemplo, Hebreus 8, verso 5, diz que deveria ser sombras do santuário celestial. Então, há um santuário no céu, ao qual se ministra lá tanto o governo de Deus quanto o plano de salvação, e Deus agora queria fazer uma réplica aqui na terra, e ele queria então morar no meio do povo. Legal, né, Luciano? É como se fosse olha aqui, outra confirmação, né? E tipo, que tem um céu, que vai ter... Tudo. Olha que legal. Esse assunto, por isso que a gente tem que fazer uns 3 episódios sobre ele, porque é muito rico, muito rico. E vai te dando esperança, né, cara? Olha que legal. Sim. Então, aí veja. Então, do capítulo 25 até o capítulo 40, Deus vai especificando para Moisés como deveria ser esse santuário. Então, o santuário deveria ser como se fosse um terreno grande. Esse terreno se chamava de pátio. Depois, dentro desse terreno, tinha uma construção. Essa construção dividida em 2 cômodos. Um cômodo maior e um cômodo menor. O cômodo maior se chamava Santo e o cômodo menor Santíssimo. Tá. Você pode ver isso lá em Hebreus, no capítulo 9, vai falar desses 2 compartimentos. E Deus agora escolhe uma das tribos, a tribo de Levi, tá? Nós demos um pulo aqui, né, para antes de falar sobre as tribos, né? Mas de Abraão foi indo, depois aí de Jacó e dividiu as tribos e tudo mais, tá? Tá. Deus muda o nome de Jacó para Israel e dá origem então às 12 tribos. Das 12 tribos, Deus pega a tribo de Levi, divide entre levitas, que eram os operários desse templo, que ia montar e desmontar, porque esse santuário deveria ser contínuo e flexível, né? Montava e desmontava. E Deus pegou a família de Arão, instituiu como sacerdote. Por que instituiu como sacerdote? O sacerdote teria acesso ao lugar santo. O povo não poderia entrar no lugar santo. No pátio podia. No pátio podia. Tá. No lugar santíssimo, só o sumo sacerdote uma vez ao ano. Levítico 16 fala isso, tá? E agora Deus estabeleceria agora o quê? Uma rotina sacrificial. Nós temos agora uma rotina sacrificial. Então, todo ritual devia ser feito. Números, no capítulo 28, diz ali que um cordeiro deveria ser morto de manhã e à tarde. Então, esse animal morto de manhã e à tarde representaria que a salvação estaria disponível para todos. Jesus haveria de morrer um dia para salvar a todos. Ah. E esse de números, instrução de Deus também, para fazer 2. Sim. Um de manhã e um à tarde. Tá. Instrução de Deus. Levíticos capítulo 4. Todo aquele que pecar deveria ir lá levar um animal para que fosse sacrificado com suas próprias mãos, e aí o sacerdote colhia o sangue do animal, adentrava, levava para dentro do santuário e aspergia lá. Isso era um serviço do quê? Quando você levasse o seu animalzinho, você colocava a mão na cabeça do animal, confessava os pecados, já pensando em Cristo, transmitia os pecados para o animal, você mesmo matava o animal, o sangue daquele animal, simbolicamente sujo do pecado, o sacerdote entrava e aspergia lá no santuário. Legal, meu. Isso mostrava que você tinha que transmitir, então, esses pecados para o santuário. Isso acontecia durante todo o ano. No 10º dia do 7º mês era chamado Yom Kippur, que era o dia da purificação. 10º dia do 7º mês. Como é que chama? Yom Kippur, que era o dia da purificação.
Nesse dia, o sumo sacerdote era quem assumia tudo. E aquele dia era dia de fazer limpeza, de fazer o ajuste O final. sumo sacerdote vinha de Arão. Arão. Ah. E aí esse sumo sacerdote tinha que matar primeiro animais para o seu pecado, sacrificava, confessava a Deus. Depois ele trazia 2 bodes. Um bode ia permanecer vivo, um bode ia sacrificar. O bode que iria sacrificar representaria Cristo. O outro bode representaria Satanás, chamado de bode emissário ou Azazel. Isso nesse dia aqui. Nesse dia. Tá. Levítico 16 nos conta todo o passo a passo. Tá? Aí o que acontecia? Então, ele sacrificava o bode representando Jesus, ele adentrava e ele jogava o sangue desse bode em cima dos outros que haviam jogado, cobrindo o pecado de todo mundo. A gente não falou, né? Mas no santuário tinha alguns móveis. Quando você, lá no pátio, tinha uma pia de bronze, um altar também para lavar a mão, ali representava o Gólgota, representava o batismo de Cristo. Quando a porta do santuário tinha um véu, então quando você entrava a partir do véu, à sua esquerda tinha um candelabro com 7 lâmpadas, à direita uma mesa, chamada mesa da proposição, com 12 pães. À frente, perto do véu, para entrar no lugar santíssimo, tinha um altar de incenso, ao qual você ali o tempo todo colocava incenso, representando a oração do povo de Deus. E dentro desse lugar santíssimo tinha a Arca da Aliança. Ali tinha as tábuas da lei de Deus, tinha um pouco do maná, que era a comida que Deus alimentou o povo lá no deserto, e um bastão que floresceu para provar que Arão havia sido escolhido. Bem que você falou que no começo teria que ter 2, 3, 4 partes, né, Sim. meu? É um assunto... Nós já estamos esgotando. É um assunto que você fala, meu, uma pia, um lençol, né, um véu. Sim. Então cada parte tem um significado, né? Muito significativo. E olha, você só compreende o plano da salvação se você entender esse passo a passo. Por quê? Porque a Bíblia diz, Hebreus 8, Hebreus 9, que tudo isso é sombra do que viria depois. Então, por exemplo, nesse dia, então, o sangue desse bode entrava, o sacerdote entrava até no lugar santíssimo e aspergia sobre a lei. Então, a lei de Deus lá ali dentro dizia: quem pecar tem que morrer. Mas a misericórdia de Cristo vinha através do seu sangue dizendo: eu paguei por todo aquele que crê em mim. Então veja como Deus estava ilustrando o plano da salvação para aquele povo daquele jeito. Será que a galera enxergava assim? Sim, com certeza, porque Deus havia instruído eles. Mas a gente vai ver depois que eles acabaram se perdendo, né? Por isso que não aceitaram a Cristo e tudo mais. Mas veja que Deus estava ilustrando o plano da salvação. Por que o plano da salvação? A gente vai ver depois, no próximo estudo, que tudo isso se cumpre em Cristo. Por exemplo, quando lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, João Batista olha para Jesus, ele diz: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, esse passo que tinha pátio, com todos os móveis e os rituais do pátio, representava ali uma fase do ministério de Cristo. No lugar santo, outra fase, no lugar santíssimo, outra fase. Então, no próximo estudo, a gente vai ver a continuidade disso. Quando que essa sombra toda encontrou o seu cumprimento em Cristo. Nossa, que legal. Cada parte do santuário foi uma fase de Jesus? Sim. Então, muito que legal, cara. Não dá vontade de parar. É que o tempo vai esgotando, né? Mas muito legal. Leuci do céu, eu anotei aqui, sei lá, mais de uns 20 versículos, cara. Parabéns, viu? Eu teria muitos, cara. Muitos. Que Deus continue te abençoando, viu? Louvado seja Deus. E que você anote aí também, você que está do outro lado, anote, porque senão você se perde. E a informação por informação a gente não quer, a gente quer que você entenda, compreenda, tire as suas dúvidas, para que fique cada vez mais clara a mensagem. Como de costume, Leuci, para finalizar esse episódio, então, a primeira parte, lembrando, como é que você poderia resumir, lógico que você falou do santuário, de Jesus, todas as partes ali do santuário,
mas o que você poderia deixar como uma mensagem para o próximo episódio para a galera vir com a gente no próximo episódio? Que você continue aprendendo, estudando, mas assim, do assunto que a gente abordou hoje, Deus quis mostrar que o pecado é ruim, que o pecado machuca. A morte desse animalzinho inocente representa a morte de Cristo. Sem pecado, sem dolo, veio e morreu para nos salvar. Então, que eu e você não perca essa oportunidade. A nossa vida, do jeito que tiver, que nós possamos colocar aos pés do Cordeiro de Deus, porque esse tira o pecado do mundo. Então, vamos continuar assistindo para entender o cumprimento disso tudo na vida de Jesus e depois na nossa vida também. Que legal. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe no direct, deixe aí nos comentários, a gente quer poder te ajudar, contribuir, principalmente o Leuci, né, com todo esse conhecimento. Mas eu agradeço por ter ficado até aqui com a gente. E eu te espero no próximo episódio para falar sobre o plano da salvação, parte 2.